nós iremos fazer? Nós vamos editar todos esses objetos, tá? Então, nós vamos trabalhar no coração aqui da modelagem, tá? Nós vamos entrar com uma massa de dados aqui para sair com uma outra massa de resultados e avaliar, né, como está sendo feita essa modelagem, ok? Então, pessoal, vou precisar muito da atenção de vocês aí, tá? Essa aula, já vou adiantar, não é uma aula fácil, simplesinha, tá? Mamão com açúcar, ok? Não é essa aula. Você está esperando uma aula assim, não vai ser essa aula 3, vai ser uma aula, né, pesada, vai ser uma aula pedrada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou com bastante calma, né? Vou explicando passo a passo para vocês, volto, repito, com bastante didática, bastante atenção a cada etapa, tá? Para simplificar todo esse caminho de vocês, tá? Mas trabalhar com modelagem, né? De um lado você tem uma certa complexidade, porque não é fazer uma conta de padaria, né? É algo que você vai apresentar para o seu cliente, que vai encher o olho do seu cliente, né? Que você vai conseguir converter o seu trabalho, né? E você precisa trabalhar no passo a passo, né? Então, uma coisa após a outra. Por isso que a gente vai trabalhar com uma sequência lógica da coisa aqui, tá? Então, pessoal, o que a gente vai editar primeiro? O pluviômetro, tá? Que é essa nuvenzinha aqui, que a gente consegue, basicamente, inserir uma série de chuva, etc, etc. Quando eu abro o pluviômetro, ou seja, clico 2 vezes nesse ícone, tá? Olha o que vai acontecer. Abre uma tabelinha aqui para mim, ó, tá? Abre uma tabelinha aqui para mim. Então, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai editar todas as tabelas de todos os objetos para construir esse modelo, ok? Algumas linhas dessa tabela são repetidas nos outros objetos. Quais linhas são repetidas? Por exemplo, ó, eu tenho uma linha aqui que chama identificador. O que é isso? É o nome do objeto. Pluvi 1, pluviômetro 1, beleza? Então, só uma nomenclatura. Depois eu tenho coordenada x e y, que para nós aqui não estamos trabalhando com coordenadas no nosso pluviômetro, então qualquer número aqui para a gente não vai mudar o nosso modelo, ok? Temos também aqui descrição, tá? Eu posso descrever, por exemplo, esse pluviômetro foi extraído, né, da estação tal, da série de dados Y a Z, etc, etc. Posso colocar uma descrição ou não. Como diz aqui embaixo, é um dado opcional, tá? Depois eu tenho etiqueta, que eu posso separar, por exemplo, eu tenho pluviômetros manuais, eu tenho pluviômetros automáticos, né, vários tipos de dispositivos, posso separar por etiquetas diferentes aqui, tá? Então, são itens aqui, ó, a primeira linha, a segunda linha, a terceira, a quarta e quinta, são linhas que não são obrigatórias, não vai mudar quase nada o nosso modelo, tá? A principal dessas linhas é o nome, tá? O nome é importante manter aqui um padrãozinho e tal. Mas coordenada, descrição, etiqueta, a gente quase nunca vai usar, a não ser que a gente tenha um modelo muito grande e que a gente tenha o risco de se perder ao longo dos objetos, então a gente vai meio que fazendo um certo zoneamento ali dos dispositivos, né? Mas modelos menores a gente não vai utilizar essas 4 linhas. E essas 5 linhas aqui, elas se repetem para outros objetos, ó. Se eu clicar na subbacia, olha o que aparece. Identificador, coordenada, coordenada, descrição, etiqueta. Se eu clicar aqui, ó, na minha rede 2 vezes, olha o que aparece. Identificador, aqui mudou um pouco, né? Só o identificador, nó de entrada já muda, né? Não tem, mas aí tem a descrição, etiqueta de novo, tá? Se eu clicar no PV, olha o que aparece. Identificador, descrição e etiqueta, coordenada, coordenada. Tá? Então, essas linhas iniciais, elas acabam se repetindo ao longo dos objetos, tá? Então, já é bom a gente saber disso daqui, porque é uma informação que vai ficar meio que repetitiva, né, para os outros objetos, ok? Beleza, agora eu tenho o seguinte, ó, formato de precipitação. E aqui nós temos alguns formatos. Formato intensidade, volume ou acumulativo. Quais são as diferenças, tá? Quais são as diferenças? A intensidade vai ser o quê? Lembra que a gente viu na aula passada? Intensidade de chuva é milímetros por hora, tá? Milímetros, que é coluna de água por unidade de tempo, hora, ok? Então, isso é um dado de intensidade, tá? 120 milímetros por hora, 100 milímetros por hora, é a intensidade. Volume é como se eu tivesse o seguinte, ó, imagina assim, até mudar a minha tela aqui, ó, para vocês. Imagine que o volume seria o seguinte, ó. Eu tenho uma intensidade, tá, de 100 milímetros por hora.
ok? É uma intensidade. Só que a minha chuva de projeto, ela tem uma duração de, sei lá, 1 hora, por exemplo, tá? Então, quando eu multiplico 100 milímetros por hora por 1 hora, multiplico um valor pelo outro, corta hora com hora e eu tenho 100 milímetros, tá? Ou seja, em 1 hora choveu 100 milímetros. Qual foi a duração da chuva? 1 hora. Então, obviamente, dá 100 milímetros de volume, ok? Ah, não, minha chuva foi de meia hora. Meia hora. Então, se em 1 hora choveu 100 milímetros, em meia hora teria chovido 50 milímetros, tá? Metade, ok? Só que aí a gente começa a perceber o seguinte, a diferença do volume da chuva, que vai estar só em milímetros, né, a altura da coluna de chuva, e a intensidade, que é milímetro por hora. Então, são duas coisas diferentes, ok? Quando alguém fala assim, choveu 100 milímetros. Tá, mas choveu 100 milímetros o quê? Em 1 hora, em um dia, em um mês, né? Então, assim, só saber os 100 milímetros, só o volume, bom, não diz muita coisa. Agora, se choveu 100 milímetros por hora, você sabe que em 1 hora choveu 100 milímetros, você tem mais informação, certo? Então, você tem algumas formas de inserir aqui esse dado de chuva dentro do modelo. Nós vamos inserir, então, através de intensidade, que é isso que eu estou comentando com vocês. Milímetro por hora, que justamente é o que a gente vai extrair da equação IDF, tá? Depois eu tenho aqui, ó, intervalo da precipitação, tá? Eu vou deixar aqui, ó, 1 minuto e já vou explicar para vocês na sequência, tá? Marquem aí essa informação, intervalo de precipitação. Muda aqui na setinha, ó, para 0,2.01, que seria 1 minuto, tá? Já vou explicar na sequência para vocês, tá? Depois eu tenho fator neve. Fator neve igual a 1 quer dizer o seguinte, tá? Quer dizer o seguinte, 1, que é o fator de neve, vai multiplicar o restante do resultado. Ou seja, não vai mudar nada o resultado. No Brasil, nós não temos problema com neve, né? Então, dificilmente a gente vai modelar neve aqui, tá? Então, para tirar o fator neve da equação, é só deixar ele igual a 1, tá? Porque ele vai multiplicar o resultado, não muda nada, tá? Então, aqui, fator neve igual a 1, ok? Depois nós temos aqui, ó, origem de dados. Quais serão os dados dessa chuva? A gente vai inserir o dado de chuva dentro do swing, tá? Num campo específico que a gente vai ver aqui. Vou abrir uma janelinha e inserir a minha chuva dentro do swing. Ou eu vou importar algum arquivo externo, tá? Essa que é a pergunta que ele está fazendo aqui. Origem de dados. Time series é inserir a minha chuva dentro do swing, tá? Inserir ponto a ponto ali minha chuva. File quer dizer que eu importaria um arquivo externo para dentro do swing. E o swing iria ler esse arquivo e utilizar os dados desse arquivo como chuva, tá? Então, os dois dados aqui é para chuva, tá? É só a diferença de como a gente vai inserir isso no programa. E no nosso caso, a gente vai inserir essa série de chuvas dentro do próprio swing. Então, eu vou selecionar Time Series, ok? Depois eu tenho aqui, ó, série temporal, que é uma linha cinza. E tem um nome, ó, que não tem nenhuma opção, tá vendo? Por que não tem nenhuma opção? Porque eu vou criar ainda a minha série temporal. Por enquanto eu não criei, então não tem nada no banco de dados do Swing, ok? E se eu fosse utilizar a opção File aqui, ó, importar um arquivo externo, eu teria que colocar o nome do arquivo, estação, unidade, tá? Então isso aqui a gente não vai usar, porque a gente não vai importar um arquivo externo, tá? Nós vamos trabalhar com Time Series. Então o que eu preciso fazer agora, pessoal? Eu preciso explicar para vocês aqui o intervalo de precipitação, ok? E preciso criar a minha série temporal para inserir nesse espaçozinho aqui do meu pluviômetro, tá? E vou fazer o seguinte, ó, deixa eu abrir aqui também o CAD. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui o meu modelo, é que eu estou arrastando aqui da tela. Vou pegar o meu modelo, deixa eu dividir a tela aqui de novo. Beleza? Eu vou pegar esse modelo aqui, ó, e vou trabalhar com ele para estimar alguns valores, como se fosse uma bacia,
tá? Como se fosse uma grande bacia que é contornando todas as subbacias, né? Como se fosse uma bacia única aqui, tá? Então, como que eu faço isso? Olha só. Aqui eu vou calcular primeiro o tempo de concentração nessa bacia única, que seria toda a minha bacia grandona aqui, ó, tá? Então, seria a somatória de todas as minhas bacias. Como que eu vou calcular o tempo de concentração de todas as minhas bacias? Então, vamos lá. O comprimento do tal VEG, o que vai ser esse comprimento? Vai ser a somatória de todas as minhas redes de drenagem, ok? A somatória de todas as minhas redes de drenagem. Então, olha só, se eu olhar aqui, ó, seria a somatória dessa rede 1, 2, mais a minha rede aqui, ó, 2, 3, mais a minha rede aqui, ó, 3, 4, mais a minha rede aqui, ó, 4, 5, mais a minha rede aqui, 5, exutório, eu teria aqui o meu tal VEG principal da minha bacia, tá? Essa extensão aqui. E nessa planilha, eu já coloquei aqui os comprimentos para facilitar, tá vendo? Então, o trecho 1, 2 tem 100 metros, o trecho 2, 3 tem 12 metros, o trecho 3, 4 tem 100 metros, 4, 5 tem 8, 5 exutório tem 35. Então, o que eu fiz aqui? Somei todos os trechos de drenagem da minha bacia. Ok? Beleza. Depois eu tenho aqui o desnível, tá? O desnível da minha bacia. Como que a gente vai fazer esse desnível? Bom, aqui eu já peguei também, já coloquei na planilha, ó, os meus nós, né? Vou até colocar aqui, ó, nó barra PV, ok? Que eu coloquei as cotas aqui, ó, de cada PV, cota de apoio de cada PV. Se eu for olhar aqui no meu projetinho, eu teria aqui, ó, 88,40, né, que seria o meu PV1. Aí o meu PV2 vai ter a cota aqui 87,90, PV3 87,84 e assim vai, até chegar lá no meu exutório, que a cota final é 86,95, ok? Então, o que eu fiz na planilha? Coloquei as cotas de cada PV, tá? E a última é 86,95, tá? Então, nessa etapa aqui de desnível, o que eu estou fazendo? Pegando a cota mais alta, que é a do primeiro PV, menos a cota mais baixa, que é a do último PV. Ok? Na verdade, já vai ser o exutório, a saída, né? Então, eu vou ter um desnível nessa bacia de 1,45 metros. Tá? Então, eu tenho o comprimento do tal VEG e tenho o desnível, né, de 1,45 metros. Certo? Beleza. Lembra que a gente tinha também aqui um cálculo, né, que considerava, na verdade, era uma estimativa, né, esse trecho aqui de drenagem, ó, esse trecho que vinha do ponto mais longínquo aqui do terreno até a sarjeta, né? Então, a gente tinha esse trecho aqui, né, então, de 10 minutos, né? Então, nós temos esse trajeto mais o trajeto da rede, tá? Para a gente determinar o nosso tempo de concentração. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Estou trabalhando com uma equação que a gente não tinha trabalhado até o momento, que é essa equação que está aparecendo na tela. Essa equação é a equação de Kirchhoff, tá? Equação de Kirchhoff. E ela resolve aqui o nosso tempo de concentração. É bastante utilizada, né? Ela tem uma aplicação ampla, tanto para a área rural como para a área urbana, né? Tem até alguns artigos que foram feitos comparando aí diversos métodos de tempo de concentração, e ela é uma das equações que apresenta um bom resultado para várias faixas aí de aplicação. Então, como que ela funciona? Bom, tem uma constante, 57, vezes L, né, que é o comprimento aqui do meu tal VEG, ok? Que eu já calculei aqui, ó, 225 metros, ou 0,255 quilômetros, ok? Dividido pelo desnível, que é 1,45, o L é elevado ao cubo e fecha o parênteses elevado a 0,385. Tá? Então, essa é a equação do tempo de concentração que nós calculamos aqui. Ó, tá? Tá vendo que ela está já aplicando esses valores. Tá? Um adendo muito importante, né? Para a unidade aqui do resultado sair em minutos, o nosso comprimento do tal VEG tem que estar em quilômetros e o desnível da bacia tem que estar em metros. Tá? Tem que estar em metros o desnível e o comprimento em
quilômetros. Aí nós temos, através da equação de Kirchhoff, ok? O resultado aqui em minutos, tá? Então, fazendo esse cálculo, nós temos aqui 10,19 minutos. O que seria isso? É o tempo que demora, né, desse ponto aqui do primeiro PV, tá? Do primeiro PV, até chegar a água lá no exutório. Tá? Então, é esse o de calcular, certo? Bom, além disso, pessoal, nós temos ainda aquele trecho inicial de 10 minutos, né, na aula 1. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Somou o resultado da equação, que é 10 e 19, mais os 10 minutos iniciais. Então, a gente chegou num tempo de concentração para essa bacia global de 20 minutos, ok? 20 minutos, certo? Beleza, então até aqui o que nós fizemos? Calculando o tempo de concentração da bacia global.